Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus Eucarístico, meu doce amor e consolo, quem me dera amar-vos tanto a ponto de morrer de amor por vós. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja Ele para sempre bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja Ele para sempre bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja Ele para sempre bendito, louvado e adorado. Amado Jesus, prisioneiro de amor, abandonado em tantos tabernáculos e esquecido, o bom Jesus, que ainda anseia por nossa visita e suplica um gesto de amor da humanidade. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Senhor do tabernáculo, aumenta a minha fé. Senhor da misericórdia, fazei-me misericordioso. Senhor da verdade, guia meus passos pelo caminho da bondade. Senhor do tabernáculo, concedei-me que eu vos ame sempre mais e mais. Desde o princípio, Deus manifestou o seu poder criador e sua capacidade de transformar o pouco em abundância. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Este mesmo Deus que do nada fez surgir todas as coisas é quem continua a operar milagres na vida daqueles que nele confiam. Quando Jesus viu a multidão faminta, não se limitou a observar a necessidade, mas agiu com compaixão. Seus discípulos, porém, estavam presos à lógica humana. Não havia comida suficiente, e mesmo o salário de meses não bastaria para alimentar tanta gente. Mas Jesus queria ensinar-lhes que no reino de Deus não se trata do que está em nossas mãos, mas do que Ele pode fazer com isso. Uma criança ofereceu o pouco que tinha, 5 pães e 2 peixes, algo insignificante diante de uma multidão, mas suficiente nas mãos de Deus. Jesus tomou aqueles humildes alimentos, deu graças e os multiplicou, saciando mais de 5.000 pessoas. Não houve apenas comida para todos, mas cestos cheios de sobras. Tal é a generosidade de Deus. Ele não dá na medida justa, mas em abundância. Este milagre nos convida a refletir sobre a nossa própria fé. Quantas vezes acreditamos que o que temos é pouco demais para fazer a diferença? Subestimamos nossos talentos, nosso tempo, nossos recursos, pensando que não serão suficientes. No entanto, Deus nos mostra que o importante não é a quantidade, mas a disposição do nosso coração em dar com confiança. Assim como no princípio Deus criou tudo do nada, Ele continua a criar maravilhas com o que lhe entregamos. Nossa missão é confiar em sua providência e oferecer-lhe o que temos, por menor que pareça. Quando colocamos nossas vidas em suas mãos, Ele as transforma em fonte de bênção para muitos. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. 2 Coríntios 9:8. Senhor Jesus, eu vos ofereço o pouco que tenho, meu tempo, meus talentos e meu esforço, sabendo que em vossas mãos tudo se multiplica. Ajudai-me a confiar em vossa providência, a não temer quando meus recursos parecerem escassos, e a lembrar sempre que sois vós quem providencia com generosidade. Ensinai-me a ser como aquela criança que deu o que tinha com fé, e a partilhar com os outros, confiando que em vosso amor jamais nos faltará nada. Amém.
Deus sempre deu sinais visíveis do seu amor e da sua providência. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de aliança entre mim e a terra. Gênesis 9:13. Assim como o arco-íris foi a prova de sua fidelidade no tempo de Noé, Jesus mostrou aos seus discípulos que Deus continua a operar milagres quando confiamos nele. Quando uma multidão faminta seguiu Jesus, seus discípulos viram um problema sem solução. Não havia comida suficiente, e qualquer tentativa humana era insuficiente. Mas Jesus ensinou-lhes que a fé não se baseia no que se vê, mas no que Deus pode fazer. Uma criança ofereceu 5 pães e 2 peixes, uma quantia irrisória para alimentar tantos. No entanto, Jesus tomou aquela pequena oferta, deu graças e a multiplicou, saciando mais de 5.000 pessoas. Este milagre nos ensina que, nas mãos de Deus, o pouco se torna abundância. Quantas vezes duvidamos que nossos talentos, nosso tempo ou nossos recursos sejam suficientes? Esquecemos que Deus não nos chama a medir nossas capacidades segundo a lógica humana, mas a confiar em seu poder para multiplicar o que lhe oferecemos. Assim como Deus usou o arco-íris como sinal de sua aliança com a humanidade, este milagre permanece como um lembrete de sua fidelidade. Ele não apenas providencia para nossas necessidades, mas o faz com generosidade, deixando sempre mais do que imaginamos. Não se trata de quanto temos, mas de nossa disposição em confiar nele e partilhar com os outros. Hoje, esta passagem nos convida a dar sem medo o pouco que possuímos, sabendo que Deus o transformará em bênçãos para muitos. Como a criança que confiou seu pequeno lanche a Jesus, nós também somos chamados a confiar toda a nossa vida em suas mãos. Ele jamais deixa sem resposta aqueles que depositam sua fé nele. Tudo é possível àquele que crê. Marcos 9:23. Concedei-me a fé para sempre depender de vosso amoroso cuidado. No céu e na terra, seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus Eucarístico. Louvemos e agradeçamos em cada instante e momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Bendito seja o Sacratíssimo Coração de Jesus no Santíssimo Sacramento. Desde o princípio, Deus escolheu pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Ele não olha para a grandeza dos recursos, mas para a disposição do coração. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Gênesis 12:2. Estas palavras dirigidas a Abraão revelam o desejo de Deus de multiplicar o pequeno e transformar o ordinário em algo grandioso. Esta mesma verdade se reflete no milagre da multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus nos ensina que a provisão de Deus não tem limites. Imaginemos a cena. Uma multidão de mais de 5.000 pessoas seguia Jesus, escutando suas palavras com fome espiritual e física. Os discípulos estavam preocupados, sabiam que não tinham o suficiente para alimentar tanta gente. Calcularam com a lógica humana e chegaram à mesma conclusão: era impossível. Nem mesmo com o salário de muitos meses poderíamos comprar pão para todos, disseram eles. Mas Jesus tinha uma perspectiva diferente. Ele sabia que nas mãos de Deus, o pouco se multiplica. Uma criança, sem pensar muito, ofereceu a única coisa que tinha: 5 pães e 2 peixes. Comparado à necessidade da multidão, era quase nada. Mas Jesus tomou aquela pequena oferta, elevou os olhos ao céu, deu graças e começou a distribuir. O que parecia insignificante nas mãos humanas, nas mãos de Deus se tornou um banquete.
não apenas houve o suficiente para todos, mas sobraram 12 cestos cheios. Este milagre nos ensina várias lições fundamentais. Primeiro, nos lembra que Deus não precisa de grandes recursos para fazer maravilhas, mas de corações dispostos a confiar nele. Muitas vezes, subestimamos o que temos, nossos talentos, nosso tempo, nossa generosidade. Pensamos que é insuficiente para fazer a diferença. No entanto, Deus nos mostra que o importante não é a quantidade, mas a fé com que oferecemos o pouco que temos. Assim como ele chamou Abraão e prometeu torná-lo uma bênção para muitos, Deus nos chama hoje a sermos instrumentos de seu amor. Nossa vida, por mais simples que pareça, pode se tornar uma fonte de bênção se a colocarmos em suas mãos. Não se trata de esperar ter abundância para partilhar, mas de confiar que Deus multiplicará o que dermos com generosidade. Além disso, este milagre revela o caráter generoso de Deus. Ele não apenas providencia o que é necessário, mas o faz em abundância. Não dá com medidas justas, mas transborda com sua bênção. Jesus não distribuiu apenas o essencial. Sobraram 12 cestos, um símbolo de que Deus não apenas supre nossas necessidades, mas nos dá ainda mais para partilhar com os outros. Também nos convida a mudar nossa mentalidade. Muitas vezes vivemos com medo da escassez, apegando-nos ao pouco que temos por medo de perder. Mas Jesus nos ensina que a verdadeira abundância não está em acumular, mas em confiar. Quando partilhamos, experimentamos a provisão divina. Não somos chamados a dar apenas quando temos de sobra, mas a confiar que Deus nos sustentará mesmo quando renunciarmos ao pouco que temos. Este ensinamento é especialmente relevante em nossa época. Vivemos em uma sociedade que nos incentiva a buscar segurança nas coisas materiais, nos bens, nas posses. No entanto, a mensagem deste milagre é clara. A verdadeira segurança está em Deus. Assim como ele fez de Abraão uma grande nação, quando este não tinha filhos e não via possibilidades humanas, assim ele pode transformar nossas vidas, quando lhe as entregamos com fé. Hoje, esta passagem permanece como um lembrete de que Deus multiplica o que lhe oferecemos com amor. Nos chama a confiar, a sermos generosos, a viver com a certeza de que em suas mãos o pequeno se torna grande, o insuficiente se transforma em abundância e o ordinário se torna extraordinário. Não importa o quão limitados nos sintamos. Se Deus pode transformar um homem solitário como Abraão no pai de uma grande nação, se ele pode transformar alguns pães em alimento para milhares, o que ele não pode fazer com nossas vidas, se lhes entregarmos com fé? Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Mateus 7:7. O convite permanece válido. Confie, partilhe e acredite que Deus fará muito mais do que imaginamos. Coração de Jesus, eu confio em vós. Coração de Jesus, abrasado de amor por nós, inflamai os nossos corações com o vosso amor. Senhor, acendei em mim o desejo de vos receber frequentemente na Eucaristia, para que eu seja transformado em vosso amor e a minha vida seja um testemunho da vossa graça. Coração de Jesus, convertei os pobres pecadores. Coração de Jesus, abrasado de amor por nós, inflamai os nossos corações com o vosso amor. Coração de Jesus, fazei com que eu vos ame e vos faça amar. Divino coração de Jesus, convertei os pecadores,
salvai os agonizantes, libertai as santas almas do purgatório. Coração eucarístico de Jesus, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Doce coração de Jesus, sede o meu amor. Doce coração de Jesus, tende piedade de nós e de nossos irmãos e irmãs errantes. Doce coração de meu Jesus, concedei-me que eu vos ame sempre mais e mais. Glória, amor e gratidão ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de amor, ponho toda a minha confiança em vós, porque tudo temo de minha fraqueza, mas tudo espero de vossa bondade. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sagrado coração de Jesus, consolado em vossa agonia por um anjo, consolai-nos em nossa agonia. Sagrado coração de Jesus, eu creio em vosso amor por mim. Sagrado coração de Jesus, protegei nossas famílias. Sagrado coração de Jesus, sede conhecido, sede amado, sede imitado. Sagrado coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Sagrado coração de Jesus, eu me dou a vós por Maria, que o Sagrado Coração de Jesus seja amado em toda parte. Tudo para vós, Sacratíssimo Coração de Jesus. Doce coração de Maria, preparai-lhes um caminho seguro. Doce coração de Maria, sede a salvação de minha alma. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes um memorial de vossa paixão, concedei-nos venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso corpo e sangue, que sempre sintamos em nós mesmos o fruto de vossa redenção. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. No céu e na terra, seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus Eucarístico. Louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar, no céu, na terra e em todo lugar. Senhor Jesus, venho diante de vós como estou. Peço-vos perdão por meus pecados, arrependo-me deles por causa de vossa bondade. Perdoai-me, em vosso nome, eu perdoo a todos os que me ofenderam. Renuncio a Satanás, aos espíritos malignos e a todas as suas obras. Entrego-me completamente a vós, com todo o meu ser. Senhor Jesus, agora e sempre, eu vos convido a entrar em minha vida. Aceito-vos como meu Senhor, Deus e Salvador. Desde o início da história da fé, Deus tem demonstrado sua fidelidade àqueles que nele confiam. Suas promessas não apenas abençoam aqueles que as recebem, mas se estendem a gerações inteiras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Gênesis 22, 18. Estas palavras dirigidas a Abraão nos lembram que Deus multiplica o que lhe oferecemos e o transforma em bênção para muitos. Este princípio se reflete no milagre da multiplicação dos pães e peixes. Uma multidão faminta seguia Jesus. Os discípulos, vendo a escassez, não conseguiam encontrar uma solução, mas uma criança, com um coração generoso, ofereceu o pouco que tinha: 5 pães e 2 peixes. Jesus tomou aquela humilde oferta, deu graças e a multiplicou. Todos comeram até se saciarem e ainda sobraram 12 cestos cheios. Este milagre nos ensina que Deus não precisa de grandes recursos para fazer grandes coisas. Muitas vezes acreditamos que o que temos é insuficiente. Nossos talentos, nosso tempo, nossa generosidade. Mas quando o colocamos nas mãos de Deus, Ele o multiplica além do que imaginamos. Assim como Abraão confiou em Deus e sua obediência trouxe bênção às nações, nossa fé e entrega podem transformar vidas. Também revela o caráter generoso de Deus.
Jesus não apenas providenciou o que era necessário, mas em abundância. Isto nos lembra que quando confiamos em Deus e partilhamos com generosidade, jamais nos faltará nada. O medo da escassez nos faz apegar ao pouco que temos, mas Deus nos chama a dar sem medo, porque Ele sempre providencia. Os discípulos viam a escassez, mas Jesus via uma oportunidade de manifestar o poder de Deus. Nós também enfrentamos momentos em que sentimos que não temos o suficiente: força, fé, paciência, amor. No entanto, Deus não nos chama a focar em nossas limitações, mas no que Ele pode fazer com o que temos. Assim como Abraão confiou sem reservas e a criança entregou seu alimento sem medo, nós também somos chamados a confiar e a dar. Deus multiplica o que colocamos em suas mãos e usa o pequeno para fazer algo grandioso. Com efeito, quem de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos e verificar se tem os meios para a terminar? Lucas 14, 28. Não subestimemos o que temos. Se alguns pães nas mãos de Jesus alimentaram milhares, o que Ele não pode fazer com nossas vidas quando lhas entregamos com fé? Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Consolador. Bendita seja a sublime Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua santa e imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Amém. Para que estes 5 minutos com Jesus Eucarístico alcancem mais irmãos e irmãs e toquem seus corações, convido você a dar um gostei, deixar um comentário, que pode ser uma oração de louvor, agradecimento ou um pedido. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações. Juntos, oremos nestes próximos 5 minutos com Jesus Eucarístico. Obrigado.